Estamos de volta com o Terra Viva Sustentável, hoje recebendo a visita aqui da administradora de empresas, Annelise Vendramini, que também é coordenadora do Programa de Finanças Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas. A Annelise estava contando para a gente aqui que tem jeito da gente conseguir financiamento, né? Tem gente interessada, estrangeiro interessado em investir no Brasil, em bons projetos aí, que sejam amigáveis com o social, que sejam amigáveis com o meio ambiente e que tem retorno econômico. Ô Annelise, você fez uma pergunta para mim, né? Por que os frutos do cerrado não são tão estudados, né? Mas tem tanta coisa que não é estudada ainda no nosso Brasil. A gente é muito jovem ainda enquanto nação e a gente começou a se perceber enquanto nação recentemente, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas você acha que isso é motivo da gente ficar bravo até porque isso não acontece? Eu fico nervosa. Eu fico nervosa, tenho sangue italiano, né? Eu brinco que aqui é italiano, aqui é espanhol, então, né? Eu fico nervosa. Quando a gente anda pelo Brasil e começa a ver todo o potencial de exploração não madeireiro, né? Que a gente tem, exatamente de também aproximar o público da cidade desses produtos tão interessantes que a gente tem no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, né? E a gente vê que essas cadeias produtivas precisariam ser melhor exploradas. A gente tem que... Veja, isso é uma coisa que eu entendo bem, porque eu não entendo muito de agro, mas entendo de gestão. Daqui a pouco você vai falar bastante sobre gestão com a gente. Desenvolver cadeias produtivas significa desenvolver mercados. Desenvolver mercados não é simples. E não basta a gente ter um bom produto para a gente desenvolver o mercado. É preciso um plano estratégico. Neste caso, a gente está falando de um plano estratégico de país, né? A gente precisa ter um plano estratégico para abrir estes mercados. Né? Tanto mercados domésticos como o mercado externo, né? Para certos produtos que a gente não explora comercialmente. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo que você vai ficar mais revoltado ainda. Você conhece buriti? Buriti é uma frutinha... É uma palmeirona que dá num lugar alagado? Não, dá um não cacho. Conheço. Não conheço. Ele dá um cacho grande, uns coquinhos grandes assim, bonito, viçoso. E o pessoal do Brasil Central faz doce de buriti. E eu provei pela primeira vez já, homem maduro, não conhecia doce de buriti. É igualzinho a tâmara que o paulistano compra importada para comer no Natal. Você está brincando. Que vem do Oriente Médio. É o mesmo sabor. Você está brincando. E a gente tem aqui. Para que importar a tâmara? Pois é. Ô, seu Michel, da Câmara Árvore, me desculpe aí, vai estragar o negócio do senhor, né? Mas a gente tem um produto aqui muito semelhante, né? Eu acho, às vezes, que... Eu vou falar duas coisas para você. A primeira, vou lembrar do Rolando Boldrin, o nosso grande caipira, né? Grande artista brasileiro. Ele tem um projeto que chama Tirar o Brasil da Gaveta. É preciso tirar o Brasil da gaveta. A gente tem tanto projeto bom também que não sai da gaveta. Um deles é esse dos frutos do cerrado, né? Do potencial do cerrado. E eu acho também, Annelise, te provocando agora com essa colocação, que talvez falte para nós brasileiros, principalmente o brasileiro do Brasil profundo, a cultura do empreendedorismo. Eu acho que a gente não tem muito isso. Então a gente vê fartura de goiaba em muitas propriedades, aquela goiaba se perdendo no chão, não se pensa em transformar ela em doce, não se pensa em transformar ela em polpa e guardar congelada, né? Muitas vezes a fruta se perde e a gente não faz negócio com isso. Perfeito, perfeito. Acho que é falta de enxergar, não é? Não, eu concordo com você. E eu acho, inclusive, que essa cultura do empreendedorismo, além desse ganho que você está trazendo, tem um ganho de redução de pobreza, desigualdade, porque Olha só. Enorme, né? Porque os empregos, eles são geograficamente concentrados. Eles tendem a produção econômica em larga escala tende a ser geograficamente concentrada. Entretanto, a gente tem oportunidades de desenvolver estas outras cadeias, estes outros negócios que podem ser desenvolvidos aonde aquilo acontece, não nos grandes centros industriais, né, ou nos grandes polos industriais. Então tem um potencial enorme da gente levar desenvolvimento e bem-estar. Olha só, Annelise, só para ajudar você a explicar melhor isso para a gente. O francês faz muito bem isso, né, com os vinhos dele, né? Tem o vinho de tal região, o queijo de tal região. A gente está aprendendo agora, né? A usar a indicação geográfica, né? A valorizar isso. Nossa, mas você sabe que o exemplo do vinho é o exemplo que eu sempre uso? Porque o vinho italiano e o vinho francês
não começaram sendo, né, esse vinho que tem, não nasceram famosos, né? Os DOCs e tal, né, as denominações de origem controlada, enfim. Isso é a criação de um mercado. E para a criação desse mercado é preciso um plano, né? É preciso um projeto de país que o francês diga, peraí, o nosso vinho não é só um produto, o nosso vinho é a nossa cultura, é a nossa história. Quando a gente toma um vinho francês, a gente não está tomando um vinho, um produto só. Junto daquele produto vem toda a história. Você vai visitar um vinhedo, aquilo é uma coisa interessantíssima do ponto de vista da sustentabilidade. Há vinhas que têm 200 anos. E eles sentem orgulho de dizer, este vinho é produzido de uma vinha que tem 200 anos. Então, para a construção desse mercado, é preciso a gente ter uma visão estratégica e falar, gente, o Brasil pode ser o grande celeiro, ele já é o grande celeiro da produção agro, né? Nós já somos, isso é a nossa vocação, que a gente faz muito bem, podemos fazer outras coisas muito bem também, mas isso a gente faz bem demais. Agora, podemos fazer mais. É, né? Porque os nossos resultados, Annelise, em termos de produtividade, se a gente for comparar com o mundo, são muito ruins, né? É evidente, temos produtores extremamente caprichosos em todos os setores da produção. Mas se a gente for pegar a mediana nacional, perfeito, nossos números são muito ruins. Perfeito. E aí é necessário chegar mais conhecimento, né? Mais tecnologia, mais planejamento. Perfeito. Tem se falado muito, Annelise, nos encontros de agro aí dos vários setores, numa especialidade sua que é a gestão. Então, por isso que eu vou cutucar você daqui a pouquinho, para você explicar melhor esse negócio da gestão. O doutor Roberto Rodrigues costuma falar muito que a gente não tem estratégia aqui no Brasil, né? Que falta estratégia, falta planejamento. A gente vai por tentativa e erro. E quebrando a cara, né? Não, peraí. Eu pensei, tive uma ideia. Já vou fazer, mas não pesquisa a ideia, né? Onde colocar esse produto? Não planeja. A gente acha que gastar tempo no planejamento é gastar tempo, mas na verdade é um bom investimento. Né? Porque às vezes você, ao planejar bem, você ganha muito tempo lá na frente. Conceitualiza um pouquinho o planejamento para a gente, hein? Um jeito meio prático de falar de planejamento. Planejamento é uma coisa muito simples. Quando você quer viajar, você fala, bom, daqui a 6 meses eu vou tirar férias. Você geralmente pensa para onde você quer ir, pensa como você vai chegar lá. Eu vou de carro, eu vou a pé, eu vou de barco, né? Eu vou de avião. Eu vou ficar onde? Como que vai estar o clima lá? Vai estar frio? Vai estar quente? Tem colega aqui do Terra Viva que já sabe onde vai passar as férias de 2025, viu? Nossa. Tá tudo planejadinho já, com dinheiro, Tem gente esperta aqui. Isso é planejamento. Por que a gente faz isso? Para você ter uma boa experiência de férias. Se você falar assim, chegou o dia das minhas férias, pega a mala e vai para qualquer lugar, você provavelmente não vai se divertir tanto. Você não vai ter planejado as suas férias, né? Então, o planejamento nada mais é do que isso. Quando a gente traz isso para a experiência da empresa, significa eu pensar assim, como vão ser... E às vezes, no ambiente industrial, a gente planeja 5 anos, 10 anos. No setor elétrico, a gente planeja 30 anos. Como vai ser o crescimento populacional? Aonde essa população vai... Está pensando 30 anos para frente já? Cenários. Pessoal da eletricidade. Vamos desenhar cenários. Essas pessoas vão estar mais no ambiente rural ou vão estar mais no ambiente urbano? No ambiente urbano, com o padrão do consumo o Mato elétrico... Grosso está se agroindustrializando, vai precisar de mais energia, né? Pois é. Então, como é que essas coisas se distribuem para que a gente possa pensar demanda e oferta? Para que eu possa pensar como vai estar o preço, né? O que o meu consumidor, quando a gente vai para uma empresa, por exemplo, que lida diretamente com o consumidor... Como é que é esse meu consumidor nos próximos 5 anos? O que ele vai valorizar? Né? Ele vai ser um sujeito mais econômico de energia, né? No ponto de vista da energia, por exemplo, eu visitei um supermercado do futuro na Itália, né? Então, era um centro de pesquisa que estava desenhando ali como que é o supermercado do futuro. O supermercado do futuro é um supermercado que na gôndola, segundo esse centro de estudos, mas veja, é com base em muita pesquisa que eles apresentam, né, Na gôndola, você vai ter um placar eletrônico dizendo aonde que aquele produto foi produzido, qual a pegada de carbono daquele produto, qual é o tempo para validade dele, tudo ali. Você vai ter um painelzinho. Um painelzinho dizem que a geladeira do futuro, você já vai ter na tela da geladeira a data de vencimento dos produtos que estão ali dentro. Um sensorzinho que vai falar um sensorzinho lá, a já sua vai manteiga... falar. Daqui 2 dias, então, morre. Esse avanço tecnológico, ele também precisa entrar nos nossos cenários, né? Porque
o nosso crescimento como empresa, se a gente pensar uma empresa, eu sou uma empresa, eu sou um produtor rural, eu posso ser só, por exemplo, agropecuário, eu posso estar na agroindústria, não tem problema, eu sou um pecuarista, eu estou na soja, eu estou na cana, não importa. O seu crescimento de médio prazo, não vamos falar aqui da safra, que você já planejou, você já viu, você já decidiu, você já buscou ali o custeio, o investimento, já está feito. O seu crescimento de médio prazo vai ser altamente influenciado por cenários. Cenários que você, às vezes, pouco controla. Então, planejar significa minimamente você entender quais são esses cenários e se preparar para eles. Saber que eles existem, né? E aí, como é que eu lido? E se isso realmente acontecer, eu tenho um plano para lidar com isso? Né? Eu brinco, eu dou aula, né? E aí eu tenho vários alunos que às vezes dizem, eu não acredito nesse negócio de mudanças do clima, né? Eu digo para eles, não tem problema que você não acredita. Se acredita, se não acredita, neste momento que a gente vive da economia é irrelevante, porque ela vai afetar o seu negócio. Sabe como que ela vai afetar? Se a gente não for discutir aqui o impacto físico da mudança do clima, olha, essa área aqui vai ficar mais seca, naquela vai chover mais. Você não quer discutir porque você não acredita que isso não aconteça? Não vamos discutir. Mas hoje nós já temos 40 países do mundo, 40 países que já botam um preço no carbono. Eles acreditam. E eles já botaram um preço no carbono. Mas essa cotação do carbono, essa bolsa do carbono, não pegou muito bem, né? Mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. É outra coisa. A gente está falando, quando a gente fala assim, o cara botou um preço no carbono, tá aqui, ó, é um preço para o carbono. Você emitiu o carbono... Tanto a tonelada. Tanto a tonelada. Então, esse caminho da precificação, ele acontece ou via tributo, então é um tributo. É um imposto. É um imposto. Né? Emitiu o carbono, está aqui. Já ó. tem 40 países operando assim. Operando assim. Então, ou eles colocam um tributo para o carbono, ou eles dizem assim, agora é o seguinte, siderurgia, vocês vão ter que emitir tanto, reduz a quantidade de emissões. Tá, que né? é considerado extremamente poluente, né? Siderurgia. Energia, tanto. Né? Vai atribuindo meta de redução para os setores. E aí é o seguinte, se você emitir a menos, você pode ir no mercado vender o seu dinheiro. Se você fica com crédito. Fica com crédito, vai lá para o mercado e vende para quem passou daquela meta que tinha. Aí faz a troca, a compensação aí. E esses são mercados, diferente daquele que não pegou, esses são mercados que estão pegando. Porque as metas de redução estão... Por que ele está pegando? Porque são mercados nacionais. Tá. Então, isso aí já é fruto do planejamento dessas empresas, é isso? E aí, já ter esse carbono aí já começar a entender, registrado. olha, se isso, a gente está trabalhando com empresas aqui no Brasil, lá no centro que eu faço parte, que estão se preparando para isso. Já 3, 4 anos, já estão olhando, fazendo conta. Eu mesma estou rodando uma modelagem junto com a minha equipe, a gente está rodando modelagens de como a precificação de carbono pode impactar lucro das empresas. Traduz para a gente esse termo rodar modelagem, o que é isso aí? Rodar modelagem é a gente criar um modelo financeiro, econômico, né? Colocar no Excel. No computador. No computador. Assim, olhando como é que é a rentabilidade da empresa, sabe? Receita menos custos e despesas, né? Ter o lucro da empresa. E aí a gente vai buscar os dados, né? E faz essa modelagem. E aí, vamos rodar aqui um cenário que tem preço para o carbono. O que acontece com esse lucro? Então são experiências que vocês estão fazendo. A gente vai ver, mas a gente tem empresas no Brasil que fazem parte do nosso grupo que estão fazendo isso também. Muito bom. Então já isso fruto do planejamento e pensando num cenário do futuro diferente do de hoje. Muito bom. Vamos fazer uma paradinha, pode ser? Vamos fazer uma paradinha. Já já a gente continua conversando com a Anelise e ela vai contar pra gente o que é essa tal de gestão nesse momento da sustentabilidade. Já já.